Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um vídeo do canal Via do Céu e desta feita no nosso programa Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título O Nascimento de Isaque. O textuário da nossa lição vai nos dizer: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo número 18 e versículo de número 14. A verdade prática vai nos dizer que Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar segundo a sua vontade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículos 1 ao versículo 7. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre as consequências da impaciência de Sara. O segundo vai falar sobre Abraão tem que tomar uma atitude. E o terceiro, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. E desta feita, para estar comentando essa lição juntamente conosco, nós estamos recebendo aqui o nosso professor Leonardo. Pai do Senhor, professor. Amém. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos recebendo aqui especialmente convidado o nosso professor, nosso querido amigo presbítero André Galdino. Pai do Senhor, presbítero. Amém, querido. Deus abençoe. Pai do Senhor. Vamos estar dando início à nossa aula. Vamos estar agora adentrando ao primeiro ponto da lição, que vai falar sobre as consequências da impaciência de Sara. E nós vamos ouvir nosso professor Leonardo, que está trazendo o primeiro ponto. Amém, professor. Meus queridos irmãos, então, com a oportunidade, as consequências da impaciência de Sara. Nós estamos aprendendo, não é, nesse conjunto de lições, que Sara, ela teve uma atitude de impaciência. E quantas vezes será que nós não tivemos uma atitude semelhante? Quantas vezes nós não nos inquietamos com alguma coisa, temos sofrido ansiedade, não é? Mas, meus irmãos, a impaciência, ela pode ser antagônica à fé. Como assim, irmão? Quando a nossa impaciência é maior do que a nossa fé, que nos leva a tomar atitudes precipitadas, e é o caso que Sara assim tomou em sua vida. E nós observamos, meus irmãos, o primeiro subtópico, o nascimento e o nome do filho da promessa. Nós observamos um privilégio aqui. Eu sei que quando um casal, né, planeja-se ter um filho, ainda que eu sou solteiro, mas eu sei que quando um casal planeja ter um filho, fica naquela alegria em pensar que nome eu vou dar ao meu filho. Não é assim, não é? Nós cristãos, a gente olha para a Bíblia, que nome bíblico eu vou dar para o meu filho? Mas Abraão e Sara tiveram o privilégio. Que privilégio? De que o seu filho, quem escolheu o nome foi Deus. E a gente vê que Deus coloca o nome do filho de Abraão e de Sara de Isaque, que em hebraico significa riso. Não foi Deus puxando a orelha de Abraão, dizendo: porque tu risse, eu vou botar o nome dele, que é para tu se lembrar que tu foi incrédulo. Não foi com esse intuito. Mas Deus tinha um intuito diferente, porque quando eles ouviram a promessa de que seriam pais, ainda que na velhice, ainda que no meio da impossibilidade, eles riram para as suas próprias condições, que eram nenhuma, ou seja, era algo impossível, e eles riram. E Deus coloca justamente o nome do filho deles, Isaque, que significa riso. Era Deus lembrando: vocês riram, e o nome do menino vai ser Riso. Por quê? Porque vocês riram das suas limitações, mas eu estou lembrando a vocês que eu sou maior do que as vossas limitações. Era Deus dizendo: vocês riram porque não viram possibilidades, mas eu operei o milagre. E o que acontece agora? O riso é de alegria, não é mais de questionamento, de dúvida, como é que vai acontecer, mas agora é de alegria. E tem coisas que acontecem assim na nossa vida. Muitas vezes a gente não é diante das dificuldades, das situações, a gente ri. Eita, eu vou conseguir nada, não é? Fica naquele meio de incredulidade muitas vezes. Mas depois, quando o tempo passa,
que aí Jesus chega lá, opera o milagre, que Jesus abençoa, que a gente olha para trás, que a gente se lembra, a gente ri, não é, de alegria agora. Eita, mas eu podia ter confiado mais em Deus. Eita, mas eu podia não ter duvidado, eu podia não ter zombado da situação. E foi nesse contexto que Deus colocou o nome do filho do casal em pauta de Isaac, que significa riso. E o segundo subtópico, Ismael zomba de Isaac. Nós vemos as consequências da impaciência de Sara. As nossas impaciências, ela pode nos levar a erros que terão consequências. E nós vamos ver uma das consequências. Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Ou seja, foi um plano precipitado, foi na tentativa de ajudar a Deus, ou seja, foi algo que nem sequer foi comunicado a Deus. Simplesmente tomaram a rédea, tomaram a frente e fizeram assim. E o que aconteceu? A sua impaciência trouxe resultados, consequências, resultados negativos que digo. Começaram então os problemas familiares. Agar, a serva, né, do estimado casal, ela agora passou a menosprezar sua senhora. E naquele tempo, que absurdo, era inaceitável uma serva zombar da sua senhora, ou pelo menos se sentir igual. Mas nós vemos que Agar passou a menosprezar Sara e até mesmo criticando-a por ser estéril. É como se ela dissesse: eu sou serva, mas eu sou mãe, e tu não tivesse esse privilégio. Deus não fez isso na tua vida. Ela estava ali, não é, de certa maneira, criticando e menosprezando a sua senhora Sara. E depois do nascimento do filho de Agar, não é, com Abraão, Ismael zombava de Isaac, do filho da promessa. Sara também pede a expulsão de Agar e Ismael, diante desse contexto de rivalidade, de zombaria, de ofensas, não é, de menosprezo. A convivência entre Sara e Agar se tornou insuportável. Era aquele choque térmico, era algo impossível de se lidar naquela situação. E tudo indica que as zombarias, as críticas, elas só aumentavam. E desse jeito, Sara não suportou aquele constrangimento. Ela, não é, para se livrar daquela situação, daquele contexto de dificuldade, de contenda, ela já não suportava mais. E ela encontrou uma situação que ela mesma criou. Sara encontrou uma solução que era muito triste, que sem dúvida ia trazer uma tristeza para o lar, um sentimento de perda, de afastamento. Porém, era-se necessário, porque a união ali já não estava sendo mais positiva, estava sendo mais harmônica de maneira alguma. E Sara chega a falar: deita fora essa serva e o seu filho. Em outras palavras, Abraão, bota para correr, porque não dá mais, a contenda é muito grande. A nossa serva está revoltada contra mim, ela me critica, zomba de mim, ri de mim, e mais o filho dela, e teu filho também, zomba do nosso filho, zombam de nós. Então, Abraão, bota para correr, toma atitude, manda embora, porque não dá desse jeito. E muitas vezes acontece isso em nossa vida. Muitas vezes existem relacionamentos ou pessoas que muitas vezes a gente até gosta de estar perto, mas que traz algo conflituoso, e muitas vezes é necessário ter sim essa separação. Mas quando a gente fala em separação, nós devemos seguir o exemplo que Abraão deu, quando ele teve de se separar de Ló. Como o senhor mesmo falou, professor Kaique, ele se separou, mas não foi porque ele não queria mais ver a cara do outro, ele se separou para manter a comunhão entre eles. Parece antagônico, não é? Mas isso foi sabedoria. E muitas vezes nós temos que tomar essa atitude, porque senão as coisas não vão dar certo, o ambiente vai ser de conflito, de desentendimento. Muitas vezes a gente tem que
ter uma atitude de afastamento. Não é, meus irmãos? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E a gente percebe, né, quando a gente olha para essa situação, que a impaciência na nossa vida, muitas vezes ela acaba assassinando a nossa fé. Porque quando nós nos deixamos tomar pela impaciência, a gente deixa de ter fé em Deus, a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente deixa de confiar daquilo que a gente ouviu da parte de Deus para dizer, não, eu vou seguir por esse caminho, porque por esse caminho vai mais rápido. Então muitas vezes a impaciência ela assassina a fé que existe na nossa vida. Ela lança fora a fé que a gente tem e diz, não, escuta o que a tua impaciência está dizendo, escuta o que você acha que é melhor, o que parece mais fácil, o que parece mais rápido, o que parece um caminho mais tranquilo ou mais admirável de se trilhar. Então muitas vezes a paciência ela acaba exaurindo a nossa fé, fazendo com que a gente deixe de ouvir a Deus, confiar nele, para a gente se deixar levar por pensamentos que surgem no momento da impaciência. A gente não tem nem a capacidade de discernir se dá certo ou não, se é algo bom ou não, se é algo que à primeira vista a gente diz, não, mas é bom, tem sentido. Só que a gente lembra do que Salomão diz, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Então que a gente venha a tomar cuidado, a nos guardar, e sempre que a impaciência bater em nossa porta, nós temos uma recomendação bíblica. Sempre que a ansiedade ela bate em nossa porta, nós ouvimos o que Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, com oração e súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A gente tem a paz de Deus quando a gente busca Ele. A gente tem a paz de Deus quando aquilo que está nos afligindo, nós entregamos a Ele. Então, a ansiedade, a preocupação, a impaciência, ela vai bater na sua porta. Mas quando bater, vá até Ele. Entregue em seus pés, chegue até Ele, lance sobre Ele, e Ele terá cuidado de você. Nós vamos estar agora, meus irmãos, indo para o ponto de número 2, vai falar sobre Abraão, que tem que tomar uma atitude. E o ponto 2 e o ponto 3, nós vamos ouvir o nosso presbítero André Galdino. Presbítero. Muito bem, professor, eu estava aqui ouvindo o seu comentário quando tratou a questão da impaciência. A natureza humana, ela é impaciente. E é evidente que a impaciência, como você discorreu, como o senhor discorreu, ela sucumbe à fé. E mais do que isso, ela gera erros que podem ser gravíssimos, como o caso do Abraão. Hoje nós chegamos à lição que vai tratar sobre o nascimento de Isaac. Já colocado aqui o ponto 1 pelo professor Leonardo, o nascimento de Isaac foi um dos marcos, posso dizer assim, um dos eventos que marcou a história do Antigo Testamento, porque trata-se de um cumprimento de uma promessa com um ato miraculoso. Sabemos que entre a promessa e o seu cumprimento existe um tempo, e o tempo do cumprimento desta promessa é de exatamente 25 anos. Quando Isaac nasce lá em Canaã, a Bíblia nos conta de que o Abraão já tinha 100 anos de idade. Então Isaac recebe o nome, conforme muito bem colocou aqui o professor, um nome que faz jus ao cumprimento da promessa. Riso, é isso que Deus traz quando a promessa se cumpre, é isso que Ele nos faz sorrir. E Abraão coloca o nome do seu filho
A segunda iniciativa dele é tratar da circuncisão, para a questão do concerto que Deus estabeleceu com ele, e a partir daí começa, o professor coloca aqui uma sequência de consequências enfrentadas pela impaciência daquele casal. Nós vivemos no século 21, que é um século marcado exatamente pela expectativa, pela ansiedade. A indústria farmacêutica fatura bilhões na tentativa de curar o que é psicossomático, na tentativa de resolver com o comprimido o problema da ansiedade, que é a expectativa pelo que está para acontecer. Foi essa expectativa que trouxe uma precipitação na vida de Abraão, quando Sara lhe fez a proposta que nós estudamos, e não vamos discorrer aqui sobre isso, mas o ponto 2 vai tratar das consequências, porque o Abraão definitivamente precisou tomar uma atitude diante das circunstâncias. E quais eram as circunstâncias, né? Primeiro, eu preciso dizer que o Isaac foi desmamado. Na tradição do Oriente havia uma grande celebração, um grande banquete. Historiadores dizem que a criança que ia ser desmamada estava na faixa etária entre 3 e 5 anos. É possível, talvez, a Bíblia não diz a idade do Isaac, mas talvez ele estivesse entre 3 e 5 anos, e ali acontece a celebração, a festa, quando o Isaac deixou aí de mamar. Mas uma situação de inquietação e de constrangimento já vinha acontecendo dentro da casa de Abraão, porque Abraão já tinha um filho, que era o Ismael, e o Ismael a essa época tinha pelo menos 14 anos de idade, então era um adolescente, e a gente sabe, a ausência de maturidade muitas vezes na vida do adolescente levava o Ismael a fazer críticas, a certamente tecer comentários contra o filho do Abraão, contra o seu próprio irmão. E isso causou um mal-estar muito grande. Esse mal-estar já havia acontecido há alguns anos atrás, os queridos lembram disso, por ocasião da gestação da Agar. A Agar que passou a desmerecer, imagina, a sua senhora. E agora, né, alguns anos mais tarde, o que é que eu estou colocando? A consequência que perpetua-se. E agora o filho. E o Abraão, depois do desmame, que é o tópico 1, ele começa a receber da própria Sara as informações de que havia mal-estar, que havia aborrecimento, de que havia uma inquietação muito grande por conta dessa situação. E a Sara, ela propôs a saída, o despedimento de Agar e de Ismael. A proposta foi sair da casa, mas isso não foi muito bom para Abraão. Imagine a situação de Abraão, porque Ismael era o seu filho, e não pareceu aos olhos de Abraão muito boa a proposta que a sua mulher lhe fez, que Abraão reconhecia a paternidade, o DNA do seu filho Ismael, que era, por consequente, seu herdeiro. Mas o que a gente percebe aqui é que Deus interfere. E como é que Deus interfere? Orientando a Abraão
ou dando permissão a Abraão para que ele pudesse despedir, para que ele pudesse tomar a atitude de aceitar aquilo que Sara havia colocado. Mas eu não deixo de fazer a observação aqui. Eu quero dizer que erros têm as suas consequências. Daí a orientação bíblica para cada um de nós é: não erreis, não erreis. O ponto de número 3 vai mostrar exatamente essa saída de Agar e de Ismael da casa de Abraão. Era preciso tomar atitudes. Chega uma hora na vida da gente que nós definitivamente precisamos tomar atitudes. Mas aí eu preciso fazer a amarração: atitudes acertadas. Abraão precisou tomar a atitude, mas pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, a sua atitude talvez fosse a permanência do Ismael para uma possível convivência. Mas não era isso que Deus queria. Por isso que Deus orientou Abraão. E cabia o que, Abraão, professor Léo? A obediência. A atitude do Abraão centrada na obediência. Somos levados inteiradas e repetidas vezes a tomar atitudes. Então deixa eu dizer uma coisa, querido: quer tomar a atitude acertada, quer tomar a atitude sem prejuízo, quer tomar a atitude que não vai comprometer a tua caminhada cristã, então toma uma atitude seguindo a orientação de Deus para a sua vida. E o tópico 2, nós vamos ver Agar e Ismael no deserto de Beceba. Eles foram para Padã Arã, que era considerado um deserto, mas me cabe a observação no contexto geográfico aqui. Era um deserto, no entanto, era uma região muito produtiva. Não veja o deserto de Padã Arã, por exemplo, como o deserto do Saara. Era um lugar de produção, era um lugar de abundância, era um lugar que tinha água. Foi para Padã Arã que o Ismael acabou indo. E nessa caminhada, tantas coisas aconteceram, inclusive a tristeza da sua mãe, porque quando eles foram despedidos com muito pouco, não é? O Abrão deu assim pão, um odre de água, mas enfrentar a caminhada no deserto com apenas isso representa muito pouco. E o que acontece então? A água acaba. Isso é o que aconteceu com Ismael. A Agar se desespera, deixa a criança, não tinha como resolver, e a criança está propensa ali ao vitupério e à morte. Mas Deus, que é misericórdia, Deus que tem planos, porque Agar e Ismael permaneceram na presença dele, então ele vem com misericórdia, ele vem com provisão. E o que eu acho glorioso aqui é que Deus ouve a voz da criança, o choro, o clamor. O Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael. Não é à toa que o nome de Ismael é Deus ouve. Deus ouviu. Deus ouviu. Então Deus ouviu o choro do Ismael e abriu os olhos da Agar.
eu considero um ato miraculoso no meio do deserto. Porque até então não tinha água. Quando se diz abre os olhos, aí ela vê um poço que apareceu do nada, uma provisão. Alguém vai dizer, talvez o calor causticante do deserto não permitiu que ela visse. Não é isso, não tinha naquele lugar. Mas quando ela abre os olhos, quando vem o socorro do céu, então ela dá de cara com um poço que acabou sendo a salvação de Ismael e consequentemente dela também. Então nós estamos discorrendo aqui que Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto. O que os salvou foi a misericórdia, foi Deus ouvir o seu clamor. Deus ouve o seu clamor. Vamos esperar nele. O problema é que essa impaciência está fazendo muitos cristãos da atualidade desconsiderarem o Salmo 40. O Salmo 40, o salmista, ele, na sua canção, ele dizia: esperei com paciência. Não só esperar, mas esperar com paciência. A gente sabe que a natureza humana é impaciente, mas o antídoto está aí: o esperar e o esperar com paciência. Mas não só fica nisso não, querido. O texto segue, diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é só a espera, é a espera seguida, a espera com paciência, seguida do socorro, da provisão, do cuidado de Deus. Porque, como já mencionado pelo professor Kaique aqui, quando ele citou 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade não é uma palavra nova, não é uma palavra do século 21, não. A gente lembra que Jesus foi na casa da Marta, e quando ele conversava com ela, ele disse: Marta, Marta, estás afatigada e ansiosa com muitas coisas. A ansiedade é a expectativa daquilo que se está esperando. Tire a ansiedade, coloque a fé, deixe a fé vencer por você. E essa, para terminar o texto, para terminar a aula, e essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu falava, presbítero, eu ouvindo o senhor falar, e me veio à mente uma coisa, porque a gente observa a história de Abraão, e Deus, ele faz uma promessa a Abraão, e tudo o que ocasionou essas 7 consequências foi a paciência em tentar apressar a promessa de Deus, que parecia tardar, que parecia demorar, que parecia que não ia chegar. Só que uma coisa que chama a atenção é porque Deus, ele é tão misericordioso, que primeiro, como o Senhor disse, Deus ouviu a Ismael, mesmo Ismael não fazendo parte do plano, porque Deus, ele deu uma promessa a Abraão. A promessa de Abraão afeta Sara por ser sua esposa, mas Agar nada tinha a ver na equação. Agar não tinha nada a ver com toda essa situação. Ismael, ele acaba aparecendo como uma consequência, e no ponto de vista humano, alguém iria olhar para Ismael e dizer: não, você não era para estar aqui. Então a minha preocupação não vai ser com você, vai ser só com Isaac. Eu não quero saber de você aqui, eu quero saber só de Isaac. Só que Deus, ele é tão misericordioso, que mesmo o ser humano, ele bagunçando tudo, ele saindo do prumo, ele saindo da confiança, ele trilhando por um caminho diferente, Deus, ele é misericordioso. Ele vai até Agar, ele vai até Ismael e diz: eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês só, eu não vou deixar vocês ao léu para que o futuro venha a decidir o que vai acontecer com vocês. Eu vou cuidar, eu vou dar uma promessa, eu vou fazer algo na vida de vocês. E o mais impressionante é porque, por mais que tudo isso aconteceu, o plano de Deus na vida de Abraão, em Isaac, nascer,
e gerar a nação escolhida, gerar a nação da qual viria o nosso Salvador. Aconteceu. E a gente está aqui hoje, é uma prova disso. Aconteceu. E alguém olha muitas vezes para uma situação como essa e pensa, mas Abraão bagunçou tudo. Abraão, ele saiu do objetivo. Só que Deus, ele sempre tem o controle da história. Deus é quem guia a história. Deus é quem, ele toma as rédeas e permite que as coisas venham a acontecer, mas o controle não sai da mão dele. Isso nos leva a refletir. Se Deus, ele é tão poderoso, se Deus, com tantas variáveis que podem acontecer, Deus, ele consegue manter o controle da história, porque nós vamos permitir que a ansiedade ela venha tomar o lugar de Deus em nossa vida? Porque nós vamos permitir que a ansiedade ela se alastre de uma forma tão grande que eu prefiro ouvir o que a ansiedade me diz do que o que Deus me diz. Se Deus, ele mostra, o controle está na minha mão. O controle não sai da minha mão. Eu não perco o controle da situação. Então, como bem colocou o presbítero André, confie em Deus. Veja a situação de Abraão, veja tudo o que aconteceu. Deus, ele ouve, Deus é misericordioso e Deus, ele tem um controle. Independente da situação, Deus, ele tem um controle, confie nele. E o mais, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos o poder, a capacidade, a força de fazer, ele fará por nós. E assim nós chegamos ao final de mais uma aula. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência de sempre. Gostaríamos aqui também de fazer menção, mandar algumas saudações para alguns irmãos que têm nos acompanhado, nos apoiado, que chegaram até nós. A gente está assistindo, a gente assiste, compartilha. A nossa irmã Edjane, lá de Caldeirões dos Guedes, Deus abençoe, irmã, todo o seu apoio, a sua audiência. E o irmão Ítalo Vieira, lá de Iati, Deus abençoe, Deus continue ajudando em tudo. E o nosso querido presbítero Vilmário, que sempre está nos ajudando, sempre apoiando, sempre mandando mensagem, compartilhando. Deus abençoe, querido, a sua vida, o seu ministério, e que ele continue com a sua poderosa mão estendida sobre a sua vida. Agradecemos também a presença do professor Leonardo, que está aqui em comentar o ponto, e agradecemos ao presbítero André por atender o nosso convite, por ter paciência com a gente, por ter chegado aqui e ter nos dado essa aula tão maravilhosa, que se a gente pudesse, a gente puxava até 1 hora de vídeo aqui, só escutando ele falar. Mas aí, como o tempo não nos permite isso, a gente teve que encerrar por aqui. Mas ele ainda tinha mais 2 horas ali para falar. Mas a gente sabe que o nosso presbítero é um apoiador, é um ajudador. Graças a Deus ele atende ao nosso convite com esse carinho, com essa atenção. A gente só tem a agradecer, presbítero. Muito obrigado, Deus abençoe. E meus irmãos, assim nós chegamos ao final dessa aula. Deus continue vos abençoando, curta, compartilhe e continue ligado no Via do Céu. Mais vídeos vão de sair, mais novidades irão chegando aqui no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando. Via do Céu para o seu coração.